Galerinha, mais uma aqui, ó. Página 25, questão 4. Na figura, a reta R é paralela a S, lógico. Determine o valor de A mais B. E depois, com base na figura, sendo R e S paralelos entre si, se somarmos os valores x e y, obteremos. Ele quer a soma das letrinhas ali nessas últimas duas. Se aqui é, retas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é 65, aqui é 65. Como é o nome desses ângulos aqui? Correspondentes. B mais 65 dá meia volta. Final, né? Igual a 180. B igual a 180 menos 65, porque eu subtraí 65 em ambos os lados. Logo, B fica 115. Por outro lado, esse cara aqui é alterno externo. Eles estão na parte de fora, em lados alternados da transversal. Então são alternos externos e todo alterno interno é congruente. Então o aluno de cara pode escrever que A igual a 15. E como ele queria o valor de A mais B, 115 mais 15, 130 graus. Tinha letra para assinalar? Não. Questão 5, ele tem uma provocadinha. Pois não, por vontade. Geralmente nessa prova, eu simplesmente peço assim, ó. Faça um esquema denominando e dando a relação entre todos os ângulos que você conhece, formado entre duas paralelas e uma transversal. Liberdade total. O cara vai ter que fazer duas paralelas, uma transversal, dar nome às letrinhas A, B, C, D, A, B, C, D, falar alternos internos, dizer quem é, alternos externos, dizer quem são, colaterais internos, colaterais externos, OPV, correspondentes, e ainda falar se são congruentes, se não são, se são suplementares ou complementares. Legal, né? É a questão mais legal da prova geralmente, certo? Então o aluno, uma dica pra galera é essa, né? Chega em casa hoje, será que eu estou sabendo isso mesmo? Achei tão ridículo aquela aula. Pega um papel em branco e veja se tu consegue fazer aquilo que eu fiz no quadro pra ti. De cabeça, botar as retas, dar nome para aqueles ângulos e fazer um estudo. Quem são de um tipo, quem são do outro. O cara que sabe fazer isso pode até dar aula particular já dessa parte, né? Aí é muito além de fazer uma provinha idiota como a nossa será. Então, ó, Y e esse cara, mais uma vez, são congruentes por serem correspondentes. Então Y é 22 graus, 10 minutos e 26 segundos. Professor, estou confuso com essa história de minuto e segundo. Na verdade é o seguinte, galerinha. Tu sabe onde é que surgiu 360 graus, né? Uma volta de 360 graus, né? Lembra disso? Um babaca chega e diz, vou dividir uma circunferência em 360 partes. Aí surge que uma volta é igual a 360 graus. É assustador, né? Cara, na verdade, ó, eu não sei o nome do sujeito, até porque não deve ter sido um sujeito. Deve ter sido um grupo de pensadores. Porque em outros lugares eles definiram como uma volta igual a 400 graus, lembra? Outros sujeitos pensaram diferente na hora de medir ângulo e usaram radianos, que é aquela medida evoluída, né? A medida ninja para medir ângulo é radiano, porque ela não se baseia em um chute. Tudo que tem grau, assim, uma bolinha ali do lado, mostra que alguém deu um chute. Por que, professor, usaram 360? Primeiro, talvez, possivelmente, porque um ano tem quase 360 dias, certo? Porém, mais provavelmente usaram 360 graus, porque 360 tem vários divisores. Então, quando o cara vai fazer uma divisão, para minimizar a chance de dar número com vírgula, é bacana que esse número que eu esteja usando tenha bastante divisores. Ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, né? Por 10, por 12, por 36, por 18. Então tem uma série de divisores. Então é um número gostoso de trabalhar. Mas bacana tu saber isso, que um dia algum grupo de matemáticos chegou e disse uma circunferência, vamos dividi-la em 360 partes. Assim a gente pode medir cada pequeno ângulo dentro da circunferência. Aí eles podiam localizar as estrelas, por exemplo, usando um astrolábio. Astrolábio, para quem não sabe, é uma mistura de compasso com transferidor. Aí tu vai lá, ele tem uma mira, tu bota um dos braços dele apontando, sei lá, para uma coluna da tua casa, bem na horizontal, e o outro mastrinho dele tu ergue
até a estrela que tu quer ver a posição que ela faz com a linha do horizonte. Ah, essa estrela aqui, a Próxima Centauri, ela faz 30 graus com a linha do horizonte, acima da linha do horizonte. Ah, mas eu preciso saber lateralmente onde é que ela está. Aí tu pode pegar uma outra referência na tua casa e pegar o astrolábio de lado e abrir, tá aí, ela faz para a esquerda daquela coluna 65 graus. E aí tu vai lá e marca a posição das estrelas. Tu vê que interessante, né? Então, um cara que fazia muito isso era o Tycho Brahe. Não sei se vocês lembram lá do ano passado. Tycho Brahe foi um cara que passou mais de uma década observando os céus noturnos e anotando a posição das estrelas e dos planetas a partir do castelo dele lá. Porém, quando os cientistas começaram a necessitar de mais precisão nas medidas, 1 grau era muito grande para eles. Às vezes tinha uma estrela tão encostadinha em outra que 1 grau era um afastamento grande demais entre elas. Eles precisariam então de uma unidade de medida menor que o grau. Então eles resolveram pegar 1 grau, dividir em 60 partes para definir o que é 1 minuto. Então nasceu a ideia de minuto de grau. Cuidado, é muito comum a galera falar em minuto e só pensar em hora, né? Tem 1 hora, tem 1 minuto de hora e tem 1 segundo de hora, que é para relógio, tempo. Esse aqui é para ângulos. Acreditem vocês ou não, uma hora os instrumentos de medir ângulo ficaram tão precisos e alguns fenômenos exigiam tanta precisão, por exemplo, a construção de um relógio super preciso, que minuto era um ângulo enorme. Cara, nós precisamos de um ângulo menor que minuto. Vamos pegar 1 minuto, vamos dividir em 60 partes e definir o que é 1 segundo de grau. Eu vou te confessar que a primeira vez que eu mexi com 1 minuto de grau foi semana passada. Antes eu nunca tinha botado a mão num instrumento que me permitia medir com grande precisão, minuto a minuto, os ângulos. Aí fomos fazer uma experiência no laboratório 4 lá, quem for fazer física ou outras exatas aí vai poder fazer a mesma experiência. A gente pega a luz de sódio, passa ela numa gradezinha cheia de franjinhas bem fininhas, ocorre um fenômeno chamado interferência com difração, e aí tu consegue pegar características daquela luz muito próprias, muito interessantes. É por isso que a gente sabe a composição das estrelas sem nunca ter ido nas estrelas. A gente pega a luz que vem de uma estrela, separa ela numa malha de difração e analisa num instrumento específico essa luz separada. E como cada elemento atômico emite um tipo de luz que é característica sua, pegando a luz de uma estrela, decompondo ela nessa rede de difração, eu consigo saber quantos por cento de hélio ela tem, quantos por cento de hidrogênio, quantos por cento de ferro, quantos por cento de toda a tabela periódica. O homem é um bicho doente. O homem aprendeu que a luz que emerge de um corpo revela do que esse corpo é feito. E é assim que a gente sabe a constituição do resto do universo. Sabemos que a tabela periódica está no universo todo. Certo? Interessante, né? Da onde mesmo surgiu a tabela periódica? Os elementos químicos, sendo que no início só havia hidrogênio. Como é que foram formados os outros elementos? Vocês lembram? Nas estrelas. As estrelas foram se formando, massa atrai massa, certo? E no núcleo da estrela os átomos começaram a ser espremidos para formar hélio. E o hélio foi espremido com mais hidrogênio para formar lítio, berílio, e foram espremidos para formar carbono. E aí explode uma estrela, gera um pouquinho de outros materiais mais raros, e numa estrela de segunda geração é que vamos poder formar elementos mais pesados. Então quer dizer que parte do material que está no teu corpo, por exemplo, o ferro das tuas hemácias, eles tiveram que participar da formação de pelo menos 3 estrelas para hoje estar formando o teu corpo aqui. Por isso que a gente sempre fala para os alunos, para ser didático, que vocês são frutos de poeira de estrela explodida, certo? Não uma, não 2, mas pelo menos 3 estrelas tiveram que... O teu átomo, o átomo que compõe o teu corpo hoje, agora, já fez parte de estrelas há bilhões de anos atrás. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes para hoje tu existir, certo? Olha como a matemática é foda, como a física é foda. Ela pode voltar no tempo e entender como é que Deus, para quem gosta do criacionismo, criou os átomos, usando estrelas. Show de bola! Voltando um pouquinho aqui à Terra,
Tu vê que loucura, a ciência foi avançando e foi precisando cada vez de unidades de medida menores para cada vez mais precisão. E aí, temos que exercitar agora graus, minutos e segundos. Te dei a ideia, né? Te dei a ideia, agora vai ficar fácil. O que eu posso fazer para achar o x, meus queridos? Tipo, 36, x mais 36 vai ser igual a 179, não, 59,5. Perfeito. Agora assim, ó, duas formas de... Eu queria mais... Tem duas formas de tu me falar isso corretamente. Eu diria, talvez mais até, lógico. Mas eu quero mais precisão. Eu queria... Tenta explicar pro colega por que esse mais esse é igual a 180. Porque eles são... porque tipo, o x é correspondente ao ângulo em cima. Legal, essa é uma boa maneira. O x tem esse correspondente aqui que é x também. E aí ficou na cara que é meia volta, né? Afinal é uma reta isso aqui, né? Então, com certeza é meia volta. Outra forma é tu falar, sabendo que esses ângulos são... Isso, colaterais internos, e todo colateral é suplementar, aí tu já poderia somar os dois e igualar a 360. Eu acho mais didático ainda a primeira alternativa, x mais 36 graus mais 10, cuidado galera, não tem vírgula ali não, tá? É 36 graus, 10 minutos e 36 segundos. Se nós fôssemos colocar vírgula, seria diferente. Totalmente diferente, né? Da mesma forma que 10 horas e 30 minutos não é 10,3 horas. Concorda comigo? Quanto é 0,3 horas em horas e minutos? Minutos é 1/3 de hora. Só se fosse assim, ó. Aí é 20. Assim é 20. Será que é essa manhã que está deixando vocês tão lentos? Quanto? Não é 3. 0,3 horas. Uma hora tem quantos minutos, meus queridos? 60. Então basta multiplicar por 60. 18. 10 horas e 18 minutos. E tu vê, nós temos alunos, né? Um pouco acima da média em matemática e a galera mesmo assim não consegue multiplicar por 60, é um pouco assustador, né? Eu acho que a culpa só pode ser minha, cara. Não pode ser de mais ninguém, é minha. Pode ter certeza disso. 10 horas e 18 minutos. Show de bola. Então cuidado, hein? 100 vírgulas aqui, galerinha. 100 vírgulas. Esses dois somados dão 180. Eu vou subtrair 36 graus, 10 minutos e 36 segundos em ambos os lados. E ficaria essa conta aqui, ó. Na hora de subtrair, cuidado, hein, galera. Quando eu dei aquela dica no quadro, tu vê, cara, eu não quero que tu te agarre nela sem raciocinar. Eu quero que tu entenda como é que eu cheguei àquela conclusão. Eu quero fazer essa subtração, aí não dá de subtrair porque não tem nada e pede emprestado, não é isso? Tu vê a ideia de pedir emprestado? Vocês poderiam ter feito isso sozinhos. Então cuidado, às vezes eu dou uma dica geral aqui no quadro, a galera pega a dica e usa e não reflete sobre ela, não me ajuda em nada. Eu quero pessoas capacitadas de pensar, por exemplo, de transformar minuto em hora, a hora que for, ao momento que precisar. Amigo, faz a conta tal. Tu tem que ter agilidade de chegar lá, tá aqui, ó. Certo? Mesmo às 7h30 da manhã, professor, sim, óbvio. Pede um emprestado, fica 79, aqui fica 60. É muito comum o aluno se distrair e botar 1 aqui, virar 100. Ainda não dá, ó, pede um emprestado, 59, eu adoro pedir emprestado. E ali, 60. Ah, agora está tudo muito óbvio. Então não estava na Bíblia que 70 graus é 179 graus, 159 minutos, 60 segundos. É uma coisa muito simples, na verdade, né? Que a matemática mais simples do mundo define. Pede um emprestado, aqui fica 5, 10 menos 6 é 4, 5 menos 3 é 2. Como é fácil? 9 menos 0 é 9, 5 menos 1, 4. Simples pra caramba. 9 menos 6 é 3, 4, 1. Oba! Achei o valor de x, 143 minutos, 49 segundos, 20.
49 minutos, 24 segundos. Porém, a questão queria o valor de x mais y. Então, x mais y é igual. Vou botar o y embaixo. Ah, que pena, ó. Se o cara quisesse dar uma apimentadinha na questão, ele faria uma dessas somas da mais que 60, para que tu tivesse que corrigir antes de responder, certo? Aqui o cara deu uma facilitada pra gente. 6 mais 4, 10, vai 1, 5, 9, 5, 5, 6, 1. 165 graus, 59 minutos, 50 segundos, letra A. Amor! Tá. Muito bem. Tinha a próxima página? Não, né? Eu pedi pra pular. Ah, aquilo ali é tão legal, cara. Ó, não se apavora se tu não conseguiu fazer aquela parte ali da página 27. Porque ela é uma questão bem desafiadora. Muito provavelmente, muitos professores... Tu pede, professor, deduz isso aqui pra mim. O cara trava. Porque é uma coisa rara de se fazer. Então, olha, a apostila da Positivo nessa área ela veio muito bem escrita.